Alô, galera do terceiro ano do ensino médio, deputado Ilo Andrade. Continuando aqui com o nosso segundo vídeo para oportunidade de vocês continuar executando as tarefas, as atividades da primeira semana do PET do segundo volume. Agora nós vamos falar de um fenômeno chamado blindagem eletrostática e depois explicar o que é uma gaiola de Faraday. Bom, eu coloquei aqui o que é uma blindagem eletrostática. Todo material condutor, são materiais que conduzem eletricidade, tipo metais. Quando é eletrizado, as cargas elétricas por repulsão tendem a ficar na superfície. Logo, no seu interior, a força de ação sobre corpos, certo? A resultante, no seu interior, né? Eu redundei aqui, mas tudo bem. A resultante é nula. Logo, o campo elétrico também será nulo. Observando este desenho aqui, ó, vamos supor que esse corpo está eletrizado positivamente. Positivamente. Se está eletrizado positivamente, as cargas positivas, a tendência dela é ficar longe da outra por repulsão. Muito longe uma da outra pelo fenômeno da repulsão. Cargas de mesmo nome se repelem. Então, se por acaso eu colocar uma carga elétrica aqui no interior dela negativa, essas cargas positivas vão puxar ela para o lado. Essa para cá, essa para cá. Então, todas as cargas puxando ao mesmo tempo, essa carga não vai sair do lugar, ela vai ficar estável, vai ficar quietinha lá. Da mesma forma, se eu colocar aqui uma carga positiva, as cargas aqui vão repelir para todos os lados, essa carga vai ficar quietinha ali. Logo, podemos falar que a ação das forças lá no interior ela é nula. Então, podemos falar que o campo elétrico aqui no interior também é nulo. Se o corpo for eletrizado negativamente, da mesma forma, as cargas negativas nesse corpo condutor, elas tendem a ficar na superfície. Por repulsão. Uma vai repelir a outra. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então, significa que aqui no interior fica o efeito de ação sobre as cargas resultante ser nula. Se eu coloco aqui uma carga positiva, todas estão atraindo ela para tudo quanto é lado, ela não vai sair do lugar. Ela vai continuar quietinha aqui. Significa que a força resultante sobre ela é nula. Se eu colocar também uma carga negativa, todas vão repelir, todas repelindo ela, ela não sai do lugar. Significa que nenhuma força de ação vai agir sobre ela. Então, o campo elétrico aqui é nulo. Então, vamos imaginar o que acontece. Em dias chuvosos, você viajando de carro, aí começa uma tempestade. Você começa a observar vários raios caindo em alguns pontos. Aí você se preocupa. Nossa, dentro desse carro, eu posso ser eletrocutado se um raio cair aqui em cima. Mas, com certeza, pela blindagem eletrostática, se você estiver dentro de um carro, permaneça. Algumas pessoas pensam que é a borracha do pneu que vai proteger, mas não é isso. Na realidade, é a blindagem eletrostática que acontece. Qualquer raio que cair sobre o carro, em qualquer lugar do carro, por ele ter um material metálico, a tendência das cargas elétricas do raio é ficar na superfície. Então, você ficando quietinho lá dentro do carro, certo? Você vai ficar protegido. Nada vai te afetar. Por mais forte que seja a carga que caia sobre a lataria do carro, você quietinho lá dentro, não vai acontecer nada. Depois que passar as descargas, parar, o tempo melhorar, aí sim, né, você vai descarregar essa lataria, né, ligando ela à terra, ou pedir alguém que faça isso, colocar qualquer metal ligando a lataria na terra,
ela vai descarregar, você sai tranquilamente. Esse efeito que as cargas elétricas se concentram na superfície e protege o seu interior é chamado de blindagem eletrostática. Quem provou isso foi um físico chamado Michael Faraday. Fazendo experiências, ele construiu uma gaiola de metal, tipo uma gaiola de passarinho, toda de metal. Colocou uma cadeira lá dentro, sentou-se sobre essa cadeira, ligou essa gaiola a um circuito elétrico, onde tinha lá uma chave, e pediu ao seu auxiliar que fornecesse a essa gaiola cargas elétricas. Então esse cara ligou aqui e foi aumentando a voltagem. Normalmente as nossas casas 120 volts, ele colocou 220, 300, 600, 6.000 volts aqui na superfície. Lá dentro ele ficou quietinho lá, nada sofreu. Ele descobriu então que dentro de um corpo metálico, no seu interior, quando é oco, não é isso o caso disso, desses corpos, o campo elétrico é nulo, então você sofre uma proteção. Para provar isso também, ele chamou toda a população da época para provar isso e fez isso com seu próprio filho. Ele havia, a esposa dele havia ganhado um bebê, estava aí com seus 2 meses de nascimento. Ele colocou a gaiola na praça, colocou um bercinho lá e colocou o bebê em cima do bercinho. E ligou a eletricidade lá, aumentando a quantidade de volts sobre a gaiola. Com certeza, o que aconteceu? Nada, porque o bebezinho, durante um certo tempo, mesmo as cargas elétricas sendo muito altas, lá dentro ele deitado no bercinho, depois que ele desligou, nada aconteceu. Por isso que o fenômeno chamado gaiola de Faraday ficou famoso, que ele comprovou a chamada blindagem eletrostática. Então esta é a nossa segunda videoaula para a nossa primeira semana do PET do volume 2. Tchau, tchau. Voltaremos daqui a pouco com a nossa terceira videoaula. Um beijo a todos. Tchau.